Olá, estamos começando mais um programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E o nosso assunto hoje é a harmonização orofacial realizada por cirurgiões dentistas. Vamos nos aprofundar um pouco sobre esse tema que tem ganhado destaque até na mídia nacional pelo grande número de procedimentos e dos bons resultados que têm sido obtidos a partir dessa técnica, desses procedimentos que estão sendo realizados. E quem vai conversar conosco sobre o assunto é o presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui de Alagoas, Dr. Carlos Macedo, a quem já agradecemos pela presença. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Warner. E também quero agradecer o convite, né? Porque é um momento bom de esclarecer, principalmente aqui na Casa do Povo, né? Muito bom, isso mesmo. E falando em povo, a procura tem sido cada vez maior por procedimentos como esse, doutor Carlos. Agora, dá para explicar um pouquinho para a gente o que é esse procedimento em si, a harmonização orofacial? É correto também chamar de harmonização facial? Explica, por favor. Não. Na realidade, a ROF, como a gente conhece, que é a harmonização orofacial, ela tornou-se especialidade através de uma resolução 198 de 2019, pelo Conselho Federal de Odontologia, né? Que, na realidade, a responsabilidade dela é para manter um equilíbrio tanto estético como facial, né? E existem regras, né, para proceder realizar os procedimentos, e também tem procedimentos que são vedados, tem procedimentos que são permitidos. Então, basicamente, a harmonização ela está na face do paciente. A sua área de atuação para o cirurgião dentista, ela inicia-se aqui nesse ocioide, que é um osso móvel, que está aqui nessa parte anterior do pescoço, e vai até a inserção do couro cabeludo, e de tragos a tragos. Então, essa é a área de atuação para o cirurgião dentista. E existem procedimentos nessa área que são vedados, que posteriormente eu posso citar para você. Certo. Agora, o dentista, o cirurgião dentista, para realizar esse procedimento, precisa fazer uma especialização? Todo cirurgião dentista já está apto a realizá-la? Antigamente ele estava regulamentado com a capacitação. Hoje, para fazer a harmonização, o cirurgião dentista ele tem que frequentar um curso de especialização em que a carga horária dele mínima são 500 horas. E dentro desses procedimentos, quais aqueles que costumam ser mais procurados e com qual intuito? Os procedimentos da harmonização para o cirurgião dentista, as áreas mais frequentes, procuradas, é a toxina botulínica, que é o Botox, né? Tem os preenchedores, como com ácido hialurônico, e também tem os fios de sustentação que também muitos colegas usam, que é o PDO, o fio de PDO. E apesar de ser realizada por um cirurgião dentista, pelo menos essas que o senhor falou agora podem ser consideradas cirurgias ou são procedimentos apenas estéticos? São procedimentos estéticos. Os procedimentos que são vedados são exatamente quando partem para a área cirúrgica, né? A área cirúrgica ainda está com a medicina. Entendi. E como é que surgiu essa questão toda da harmonização orofacial? Como é que o Conselho Federal acabou se envolvendo também nessa discussão, nessa temática? Inicialmente, houve um embate entre o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, com o CFO, né? Aí o CFO entrou com recurso e conseguiu, exatamente com o STJ, comprovar que o cirurgião dentista, nessa área, ele está habilitado, porque dentro da disciplina de graduação ele tem a anatomia, tem a farmacologia, tem a histopatologia. Então, por isso que foi exatamente conseguido esse espaço para o cirurgião dentista atuar. Eu quero aproveitar aqui para abrir um parênteses e esclarecer que não há uma divergência entre os conselhos, né? Uma briga entre o Conselho de Medicina e o de Odontologia, absolutamente. E isso é plenamente natural porque são técnicas novas, procedimentos mais modernos e que exigem uma legislação específica à medida que eles vão sendo descobertos, vão sendo realizados, como acontece com várias outras temáticas sociais, não apenas de saúde, e acabam indo parar nos tribunais porque precisam
precisam, de fato, desse olhar mais atento dos legisladores. Não é isso, doutor Carlos? Exatamente. É importante a gente frisar, né? Retornando ao assunto da atuação, a nossa lei que rege a odontologia em todo o território nacional é a 5.081/66. Então, nela diz o seguinte, que compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertencentes a odontologias decorrente de conhecimentos adquirido em curso regular ou em curso de especialização. Por isso que foi exatamente atendido para a parte da odontologia e reconhecido como uma área de especialidade para a odontologia. Muito bom. Aqui no Brasil, como é que tem sido a procura em âmbito nacional, em Alagoas hoje, também? Dentro das 27 especialidades da odontologia, é a coqueluche, né? Embora que quinta-feira passada eu estava lá em Brasília e a gente aprovou mais uma especialidade que provavelmente vai ser divulgada no meio de comunicação, que é a odontologia hospitalar. Então hoje a menina, como é que eu vou te dizer assim, é aquilo que está mais em voga, né? A pauta que chama mais atenção. Isso, seria a odontologia hospitalar, né? Então hoje é a criancinha, é a especialidade mais nova, apesar de já existir habilitação, mas não era reconhecido como especialidade, que foi de fundamental importância na Covid, né? Na Covid, a odontologia hospitalar conseguiu, além de diminuir os custos de UTI, né, evitar até o paciente a morte por consequência de doenças que poderiam agravar pelo fato de ele estar debilitado num leito de UTI ou até mesmo do quarto. Excelente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa também, porque eu acredito que vamos ter tempo para isso hoje, para pelo menos dar um panorama geral e já manter a nossa audiência atualizada com essa nova especialidade. Agora, o que é que eu devo observar no momento em que vou procurar fazer uma harmonização orofacial? A harmonização é interessante, que qualquer dentista, tanto na harmonização como nas outras áreas da odontologia, endodontia, implante, pode exercer o procedimento dessa área. Só que o ideal é que ele procure sempre um especialista, porque ali ele está mais aperfeiçoado, mais habilitado, mais capacitado para exercer os procedimentos. Mas qualquer dentista, desde que ele se responsabilize pelos atos que ele vai praticar ao paciente, ele está habilitado, ele é permitido exercer o procedimento. Eu gosto sempre de reforçar que no jaleco do profissional de saúde costuma ter ali a inscrição dele no respectivo conselho. No caso do odontólogo, do dentista, vai ter lá CROAL ou qualquer outro estado, número tal. A partir dali eu já consigo, até pela internet mesmo, ou ainda de forma mais aprofundada no próprio conselho, primeiro verificar se ele de fato é um profissional formado, habilitado para o exercício legal daquela profissão, quanto também ver se ele está credenciado, se ele até tem aquela especialização que eu estou procurando, não é isso, doutor Carlos? Não é obrigatório no jaleco ele colocar. Certo. Agora, no momento que ele divulga através de uma placa, de uma rede social, aí sim. Até na prescrição, muitas vezes que é feita, né? Aí no carimbo ele precisa estar o número do CRO. Né? Essa verificação é necessária porque, infelizmente, há pessoas de má índole, de má fé, né, que acabam se passando por profissionais, colocando a vida deles e a daquelas pessoas ali que muitas vezes vão, sem saber do perigo que correm, em risco. Né? Inclusive o nosso departamento de fiscalização, né, tem encontrado aqui dentro do estado, apesar hoje numa quantidade bem menor, né, de pessoas se passando por cirurgiões dentistas, né? Existem outras áreas dentro da odontologia que são práticos e que eles se acham habilitados a fazer o trabalho daquele procedimento do paciente, e o paciente, por não ser bem informado, deixa realizar o procedimento. Mas hoje o percentual aqui no nosso estado, eu acredito que no resto do país é bem pequeno, do exercício legal, no caso. A harmonização, por exemplo, pode ser feita no próprio consultório ali do dentista, tem de ser em um outro ambiente? Como é que funciona no aspecto prático? Como ela não é área cirúrgica, o cirurgião dentista não pode fazer nenhuma cirurgia, né, que depois eu posso até citar quais são os procedimentos. Ele pode ser realizado tanto em consultório como em clínica, né? O hospital não é necessário, né? Não é, mas se o paciente achar que fica mais confortável, querer tomar uma anestesia acompanhado por um anestesista, aí se faria no hospital. Mas geralmente é consultório
ou na clínica do colega mesmo. E quais esses procedimentos que o senhor acabou de falar? Será que a gente conseguiria listar pelo menos alguns? Em 2019 foi editada essa resolução reconhecendo a harmonização como especialidade. Aí, com o decorrer do tempo, começou a surgir uma certa insegurança e até mesmo uma interpretação que poderia fazer determinados procedimentos. Foi onde o Conselho Federal teve a preocupação de editar uma nova resolução, que é a 230, vedando aos cirurgiões dentistas determinados procedimentos. Entre eles, temos a alectomia. O que é a alectomia? É uma cirurgia plástica para a redução das abas nasais. Certo. Então, esse procedimento é vedado. Um outro, a blefaroplastia, que é exatamente a retirada desse excesso de pele das pálpebras ou até mesmo das gorduras orbitais das pálpebras. Também é vedado. O lift de sobrancelha, que é um procedimento que eleva a parte do meio e a cauda da sobrancelha. Porque tudo são procedimentos que levam corte. No momento que levam corte, por mínimo que seja de 1,2, para a área médica, a área da saúde, é cirurgia. Eu posso te dizer um outro que é a otoplastia, que é uma deformidade, é uma cirurgia para regularizar uma deformidade da orelha, o que o pessoal chama de orelha de abano. Esse procedimento é vedado. Temos a rinoplastia, que é para exatamente a estrutura nasal, para melhorar aquela estrutura nasal, que para facilitar e melhorar a respiração e a estética, né? E um último assim que eu posso também te dizer rapidamente é a ritidoplastia, que é o lift de face, que é um procedimento cirúrgico para rejuvenescimento facial, né? Onde vai exatamente melhorar aquelas rugas e aquela pele em excesso. Então, esses procedimentos, pela 230, hoje todos os cirurgiões dentistas receberam essa resolução através de e-mail e através das redes sociais, bastante divulgado. Infelizmente, existem colegas que insistem, mas quando a fiscalização recebe uma informação ou até mesmo ela pega pelas redes sociais, ela sempre procura chamar o colega para exatamente responder processo ético, porque no momento que ele está fazendo, independente, o conselho ele é obrigado a abrir um processo ético. É que lá na frente pode surgir um TAC, aí vai depender do desenrolar do processo. Eu só não posso lhe informar assim a quantidade de processo, como é que está, porque ele corre de maneira sigilosa. E é importante até que seja assim, né? Nem eu, como presidente, tenho acesso, entendeu? No momento que a fiscalização ela identifica esse problema, é enviado para o departamento de processo e a partir dali começa a correr de forma sigilosa. Importante destacar que um processo ético pode resultar, inclusive, na perda do direito, na cassação. Na cassação ali do registro. Do registro, Inicialmente, inicialmente a primeira pena no processo é uma advertência verbal, depois sobe para uma advertência pública, depois sobe para uma suspensão, aí pode ser de 10 dias, 15 dias, 30 dias, e a última é a cassação. É importante a gente dizer também que há vários profissionais da área da saúde como um todo que realizam procedimentos estéticos como esse que nós acabamos de citar aqui. A harmonização orofacial até um pouco mais direcionada aí ao dentista, mas a harmonização facial acaba sendo também feita por outros profissionais, não é isso? Pronto, aí vamos, exatamente, foi bom você tocar nisso aí. A harmonização da odontologia é orofacial. Especificamente, orofacial. Na área médica, eles usam o nome de harmonização facial, mas na odontologia é a harmonização orofacial, como eu tinha falado antes, que é mais conhecido entre a nossa classe como a ROF, né, que é a abreviatura. Há procedimentos que têm uma determinada duração, procedimentos que demoram um tempo diferente, e há algumas pessoas que acham que essas intervenções acabam sendo permanentes, e não é bem assim que funciona. Alguns deles têm um tempo delimitado, já determinado, e pode ser necessário até renovar esse procedimento também, não é? Como são produtos como o ácido hialurônico, a toxina botulínica, ela tem um tempo de atuação naquele local que foi aplicado. É normal que depois daquele tempo haja necessidade do paciente retornar e
refazer o procedimento. Não é porque o procedimento foi mal feito, é o tempo de vida do material. E há também um outro ponto que chama a atenção das pessoas. Existe algum risco de complicação em um procedimento como esse? É por isso que é tão necessário procurar de forma cuidadosa o profissional com quem eu vou fazê-lo? Exatamente. Quanto mais o profissional for capacitado, tiver curso de especialização, o risco sempre vai existir, independente dele ter ou não. Mas é interessante, por isso que é interessante que ele sempre procure um profissional que tenha a capacitação e a especialização nessa área. Aqui em Alagoas, por exemplo, suponhamos que eu seja um cirurgião dentista, quero fazer essa especialização. Eu consigo fazê-la? Eu preciso ir a outro estado? Consegue sim. Hoje já tem cursos aqui de aperfeiçoamento e de especialização, onde você consegue exatamente, né? Agora é interessante que o colega, esse é o grande dor de cabeça que a gente tem lá no conselho. O colega se inscreve no curso, o curso anuncia, né? Curso de especialização, mas ele ainda não está reconhecido pelo Conselho Federal. Porque, na realidade, o Conselho Regional, ele não reconhece nada, ele apenas é o portador de levar toda aquela documentação para o federal dar a chancela. Então, é interessante que antes que o colega se inscreva, procure ver se já está reconhecido pelo Conselho Federal, se está habilitado, porque ele termina o curso, não vou citar aqui nomes, mas tem curso aqui que realiza todo o curso. Quando termina é que vai solicitar o reconhecimento, aí acontece faltar documentações, faltar isso, e o colega fica cobrando do Conselho Regional, que infelizmente foi o dono do curso, o proprietário do curso, que não teve a preocupação de primeiro regularizar o curso. Seguir o caminho natural, né? Das pedras, né? Isso é importante. Talvez até, se o senhor permite aqui a sugestão, para demandar mais uma coisa para o conselho, antes de você, cirurgião, dentista, estudante que está aí prestes a concluir, iniciar o curso, consulte o conselho primeiro para saber se você vai ter algum embaraço com isso ou não, né, doutor Carlos? Exatamente. Agora, talvez a personagem mais célebre a fazer um procedimento orofacial recentemente e que também deixou essa questão tão em voga no Brasil todo, foi o presidente Jair Bolsonaro, né? Fez esse procedimento orofacial e acabou despertando outras pessoas também a buscá-lo. E a partir desse momento aí em que uma pessoa tão conhecida, né, um ex-presidente lançou mão, acabou acreditando mais também esse serviço, outras pessoas passaram a procurar mais depois de saber que, de fato, o cirurgião dentista também tem essa habilitação? Pode ter influenciado, mas também tem as popstar que também tem procurado. As digital influencers, né, das redes sociais. As blogueiras, entendeu? Tem procurado cirurgiões dentistas que estão bem qualificados e tem feito o procedimento. Agora, como eu lhe falei, dentro da área que ele tem que atuar. Né? Agora, existe também, existem, né, aquelas pessoas, talvez sejam até a maioria, que vão aos consultórios apenas em busca do aspecto estético. Há casos também em que não é recomendado fazer um procedimento, uma harmonização orofacial? Aí está a importância exatamente de procurar o especialista, porque cabe a ele exatamente o dever de explicar ao paciente, olha, infelizmente o seu caso não compete para a odontologia. Eu tenho que lhe encaminhar para um dermatologista, para um cirurgião plástico, porque é ali que você vai ter o resultado, entendeu? Existem casos também em que o dentista acaba lançando mão desse recurso, desse apoio e fazendo, digamos assim, um conjunto de procedimentos em parceria com outros profissionais da saúde? Repete o Arne, por favor. Eu digo o seguinte, às vezes você vai fazer ali um procedimento estético com um cirurgião dentista, mas ele pode também aproveitar, vamos dizer, nesse pacote de serviços e contar com o apoio de outros profissionais da área da saúde? Pode, é importante para o colega que faz a ROF, ele também veja a boca do paciente, porque às vezes tem coisas graves ali que ele está preocupado com a estética, porque é o que aparece, mas dentro da cavidade oral existem problemas de canal, de endodontia, de tratamento restaurador, ou até mesmo tratamento protético de implante, que cabe a ele orientar ao paciente isso aí. E até vai ajudar no resultado
da harmonização quando ele for executar. Há muitas pessoas que, por uma questão até natural, no senso comum, acabam associando o dentista apenas como profissional da saúde que cuida de dente. E não é bem por aí. Só o fato da gente estar tratando aqui de procedimentos orofaciais, a gente já deixa isso bem claro. Mas eu queria aproveitar para que o senhor reforçasse o quanto o cuidado com a boca, de uma forma geral, significa dizer também que nós estamos cuidando da saúde como um todo. Até porque, né, a saúde, ela começa pela boca, entendeu? Tudo, a porta de entrada é exatamente a cavidade oral. Então, é importantíssimo, né? É por isso que veio surgir exatamente a odontologia hospitalar. Por quê? Porque às vezes o paciente em leito adquire bactérias ali que, se não for feita aquela higienização de maneira correta, que ele não está capacitado a fazer porque está debilitado, vai agravar, pode ir para o coração, para o pulmão, para qualquer outro órgão e desencadear um processo que vai agravar mais ainda a doença, levando ele até a morte. A gente sabe que, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que descobriram, por exemplo, que tinham câncer durante uma visita ao consultório odontológico. Isso. O câncer bucal, hoje o índice ainda é alto. Entendeu? Por isso que a visita, pelo menos uma vez no ano, se a comunidade puder fazer isso, ela é um benefício para ela mesma, entendeu? Queria saber agora do senhor se a gente pode conversar um pouquinho também sobre essa nova especialidade que beneficia os dentistas e a população, que é a odontologia hospitalar. Se o senhor pudesse falar para a gente da gênese até o momento que nós estamos vivendo agora. Ela inicialmente, durante a pandemia, inclusive aqui em Alagoas, ela está já aprovada a lei da odontologia hospitalar, né, que inclusive foi o deputado Galba Novaes que conseguiu derrubar o veto quando o governador era o Renan Calheiros Filho, né? Derrubou o veto e hoje essa lei é aprovada. Só que, infelizmente, ela ainda não está regulamentada, né, para determinar a quantidade de horas que o profissional tem que trabalhar naquele hospital. Carece dessa legislação complementar, né? O valor que ele vai ser remunerado, tudo isso aí. Mas hoje, eu, através do secretário Alexandre Aires, quando estava na secretaria, e a gente conseguiu ele editar uma portaria determinando que todos os hospitais da rede pública tivessem a presença do cirurgião dentista na área de odontologia hospitalar e, inclusive, graças a Deus, a rede pública olhou isso e vem atendendo. A gente está ainda sentindo uma certa dificuldade na rede privada hospitalar, né? A gente vem pedindo, recomendando, exatamente por falta dessa regulamentação. Parece ser, inclusive, um novo paradigma, né? Porque normalmente é o contrário. A rede privada, muitas vezes, é que investe inicialmente, até pela capacidade da suficiência financeira, e às vezes o serviço público é que enfrenta algum dilema. Nesse caso foi o oposto, né? É o oposto, mas por quê? Porque ela era apenas não era uma especialidade, entendeu? Ela era apenas reconhecida como uma área de atuação do dentista, mas não estava reconhecida como especialidade. Agora, na quinta-feira passada, houve exatamente a aprovação da especialidade. O que eu não posso lhe adiantar muito é porque a gente está aguardando as normas, as diretrizes, Sim. Como é que vai fazer com todos aqueles dentistas que estavam habilitados, como é que eles vão... Já realizavam esse atendimento, né? Então, essas normas que a gente vai aguardar para ver como é que ele vai migrar para a especialização, né? Vai existir uns critérios, até porque ela foi aprovada com 500 horas também. Então, tudo isso aí a gente vai ver se o habilitado que está com 360 vai precisar complementar, ou até pelo tempo, já que ele vem exercendo, já não é mais necessário, né? Agora, com relação ao hospital privado que você falou, Warner, é porque a maioria dos hospitais tem o cirurgião bucomaxilo. Sim. Então, eles acham que, como tem o bucomaxilo, não precisa da odontologia hospitalar, que são coisas totalmente diferentes, entendeu? Então, mas aí, e também o que? A falta da especialização. Mas eu acho que agora, com a chegada, vai ficar mais fácil exatamente isso aí. Inclusive, o Conselho Federal está com a comissão parlamentar, inclusive aqui em Alagoas nós temos um membro que eu consegui levar para participar dessa comissão e que exatamente a gente vai tentar exatamente isso a nível federal. Quem é esse membro aqui? É Luiz Henrique. Certo. Né, que a gente chama popularmente, eu acho que a categoria conhece como Lulinha. Pronto, né? Tá aí também feito o registro.
ginecologista, grande Lulinha, né? Ele é um membro hoje da comissão parlamentar, né? Semana passada eu tive com 2 deputados federais aqui em Alagoas, tanto o Rafael Brito e o Alfredo Gaspar, que inclusive o Alfredo faz parte hoje da Comissão de Justiça, se colocou à disposição, né? Até de ser relator, se for necessário. Ele disse que está pronto para usar, para ajudar a odontologia. E ganha o Brasil, né? Essas questões são muito técnicas, naturalmente, como o senhor bem disse. Eu estava aqui pegando a referência na internet, já observei que existem especializações aqui em odontologia hospitalar, que grandes hospitais, como por exemplo o Einstein, já tem aqui, inclusive, no seu corpo técnico, né, profissionais que exercem... é um hospital referência. Exato. Né? Eu ia dizer isso aqui, inclusive, profissionais já de referência nessa atuação. E qual é a valia que isso tem para o Conselho Federal de Odontologia, para os conselhos regionais? O que é que muda a partir daí? Como é que vocês ganham, podemos dizer assim, enquanto profissionais? É porque é o seguinte, a odontologia hospitalar é que faltaram trabalhar no início, quando foi feita para aprovar a lei aqui em Alagoas, não trabalharam quais eram as vantagens, os benefícios. Então ela traz benefício para o paciente porque pode evitar a morte. Esse é o principal, claro, né? Depois tem o custo da UTI, que reduz o custo bastante, porque tem muitos pacientes que demoram na UTI por complicações de bactérias que se encontravam na boca e que desceram para a corrente sanguínea, causando outros problemas, entendeu? Então, o benefício é enorme para a população. E como é que o dentista atua nesse segmento da profissão? O que é que ele costuma fazer no ambiente hospitalar? É mais como prevenção. Entendeu? Ele atua na higienização, examina a boca do paciente, né? Colhe às vezes material para ver como é que está a flora bacteriana ali. Então é na atuação mesmo dentro da cavidade bucal, onde ele vai exatamente evitar às vezes problemas recorrentes e que pode complicar a vida do paciente. Reforça, inclusive, aquilo que nós acabamos de falar, né, de que os cuidados com a saúde bucal beneficiam toda a saúde de uma forma completa no final das contas. Imagina, né? O paciente que está num leito debilitado, sem condições de fazer a sua higienização, então esse o risco é altíssimo. E também eu acredito, como leigo aqui no assunto, que isso deve evitar possíveis complicações decorrentes até de uma tentativa de se fazer, por exemplo, essa higienização. Para uma pessoa que está ali numa condição, muitas vezes até sem resposta motora, você já imaginou engasgar com um pouco de água ali, um creme dental, alguma coisa, né? Eu posso até te dizer como causa própria, né? Na Covid eu passei 11 dias no oxigênio. Infelizmente, eu não tinha condições nenhuma de fazer minha higienização. Olha que isso eu sou acostumado, a cada alimentação que eu faço, independente se é 2 ou 4 ou 10, eu faço a higienização de imediato. E aí, no leito, eu não tinha condições, né? Então, como tinha uma enfermeira que estava me acompanhando, ela que me ajudava a sair. Esse cuidado, esse cuidado, né? Agora, a pandemia em si acabou tendo efeitos positivos. Eu não digo a pandemia, né, mas os cuidados, os procedimentos de saúde adotados a partir da pandemia. Sim. Esse aí, naturalmente, é um deles. Agora, a partir do momento em que o profissional decidir fazer essa especialização, como é que vai ser a partir desse momento? Ele passa a ser um dentista com especialização em odontologia hospitalar. E a partir daí, ele pode estar habilitado não somente a cuidar desse paciente, mas até para trabalhar exclusivamente num ambiente como esse, caso queira, né? Por isso que ele tem que ser capacitado, existe a especialidade, mas vai existir exatamente os critérios, porque o tratamento dentro de UTI, existe diversas normas, diversos critérios para poder ele estar dentro de uma UTI. Então, por isso que a capacitação dele é importantíssima. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que passa rápido mesmo, como é que a gente faz, como é que o Conselho faz, na verdade, para tentar trazer um curso como esse de especialização para o âmbito de Alagoas, quer seja numa faculdade pública, quer seja numa faculdade privada? O Conselho, no momento que vai receber as normas, as diretrizes, né, provavelmente o Conselho Federal também vai enviar para todas as instituições de ensino, né, e a partir dali vai ser feita exatamente a adequação daquela grade curricular dentro de cada instituição.
Doutor Carlos, eu vou facultar esse minutinho final aqui para que o senhor possa fazer as suas últimas considerações, mandar um recado para a nossa audiência. Não, tá bom. Não, Wagner, mais uma vez, né, agradecer, né, é importantíssimo exatamente esclarecer, principalmente essas áreas novas de especialidade dentro da odontologia, como você falou, a comunidade está muito acostumada que o dentista só conhece dente, e na realidade não é só isso, né? E, mais uma vez, estou à disposição de vocês quando for necessário. Doutor Carlos Macedo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu acabei de conversar aqui com o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas sobre dois assuntos bem importantes. O primeiro deles é a harmonização orofacial, que é uma habilitação desses profissionais, dos cirurgiões dentistas, e adiantamos aqui algumas informações, algumas até preliminares ainda, dadas as necessidades de adequações jurídicas, sobre a nova especialidade que vai possibilitar que os dentistas estejam ainda mais capacitados para cuidar da nossa saúde bucal, da nossa saúde como um todo. E eu lembro a você que essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube. É só colocar lá na plataforma TV Assembleia Alagoas. Há uma playlist exclusiva aqui do nosso programa Ponto de Vista, na qual você pode ficar por dentro de outros assuntos e até compartilhar o link com seus colegas aí do condomínio, da faculdade, da família, para que todos estejam com a saúde em dia, com boas informações. E eu te espero na próxima, tá bom? Obrigado pela companhia e até lá. Pronto, doutor Carlos, liberados. Foi bom, não foi? Eu não